E aí, queridos, tudo bem? Professor Agiomar de Química, questão 124, simulada equação certa. Gente, questãozinha de separação e mistura, só tem que ter um cuidado. Aí na competência 3, habilidade 8, ó, veja. A questão fala o seguinte, bora lá. Para a separação dos componentes de uma mistura, ou seja, a obtenção individual de cada substância que deram origem a essa mistura, utiliza-se um conjunto de processos físicos, fracionamentos de misturas. Esses processos não alteram a composição das substâncias que formam a mistura, uma vez que toda mistura se trata de um fenômeno físico, independentemente se a mistura possui natureza homogênea ou heterogênea. Beleza? Agora, cuidado. Agora, veja, observe. Por exemplo, o álcool etílico forma com a água a mistura azeotrópica. Aí é que está o detalhe. Na mistura azeotrópica, meus queridos, a temperatura de ebulição é constante. Na mistura azeotrópica, beleza? E o texto vem trazendo isso, caso você não lembrava. Entra em ebulição na temperatura de 78,1. Então, tem uma temperatura de ebulição constante. Eu não tenho uma variação dessa temperatura. Aquele gráfico, deixa eu colocar aqui, ó. Aquele gráfico que você estuda, você tem aqui. Pronto. Aí no gráfico, você vem aqui, bonitinho, subindo, constante. Pronto. O que eu tenho aqui? Estado sólido, aqui sólido mais líquido. Aqui a fusão é variável. Só que aqui, ó, líquido mais gasoso, a ebulição é constante. Então, aqui é um gráfico de uma mistura azeotrópica. Então, a mistura azeotrópica, como ela tem a temperatura de ebulição constante, eu não posso usar uma destilação para separar de cara. Eu não posso. Porque na destilação, seja ela simples ou fracionada, é um método que usa como base, ou seja, ela é baseada na diferença de temperatura de ebulição entre os componentes. E aqui eu não tenho essa diferença, já que essa mistura azeotrópica, por ter uma quantidade elevada de álcool, 95,5% de álcool, só 4,5% de água. Então, quando eu for aquecer para destilar, usando a destilação fracionada, por exemplo, não tem como eu separar. Porque na destilação fracionada, eu tenho que ter diferença de temperatura de ebulição entre os componentes. Chegou no azeotrópico, a temperatura de ebulição é constante. Então, o que fazer, professor? Uma pergunta. Qual o método utilizado para separar a água do álcool em uma mistura azeotrópica? Ou seja, como é que eu vou obter o álcool? Por exemplo, que o foco aí é obter o álcool. Só tem água, 4,5%. Então, destilação aí você esquece, dissolução muito menos, adicionar não. Letra E. Adição de óxido de cálcio. Professor, como assim? Você nem explicou direito? Calma, bora lá. Veja, eu tenho um sistema aqui, onde? Vou colocar aqui. Veja, aqui eu tenho uma mistura de água e álcool. Só que eu tenho aqui menos de 5% de água. Então, o primeiro passo, eu adicionar uma substância que vai reagir com a água e precipitar um sólido, na qual esse sólido ele não vai se dissolver em álcool. Então, ao jogar o hidróxido de cálcio vai reagir com a quantidade de água existente, que é muito pouca, e vai formar o hidróxido de cálcio, que nós chamamos de cal hidratada. Então, eu estou jogando a cal, reage com a água, forma cal hidratada, que é um sólido precipitado. Ele não se dissolve em etanol. Pronto. Então, agora eu posso aí fazer o aquecimento, destilar, retirar, levar o etanol para outro recipiente e conseguir separar. Tudo bem? Então, nós temos aqui, letra E, questão 124 do simulado da equação certa. Valeu, galera.